Vamos estudar, meus amigos, o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, segunda parte, capítulo 5, Suicidas. O nome do capítulo, O Suicida da Samaritana. Vamos à vida resumida deste irmão que infelizmente escolheu o suicídio para cessar a sua vida. Então vamos às considerações iniciais da Sociedade Espírita de Paris. Em texto. A 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha. Vamos agora, meus amigos, interrompendo a leitura, a evocação deste irmão suicida, para que nós tenhamos os devidos esclarecimentos a respeito da matéria de hoje, que diz respeito ao suicídio. Evocação. Resposta do Guia do Médium. Esperai, ele aí está. Pergunta: onde vos achais hoje? Resposta: não sei, dizei-mo. Pergunta: estais numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que são benévolas para convosco. Resposta: dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Vamos agora, meus amigos, a uma nota, interrompendo a leitura, da Sociedade Espírita de Paris, a fim de esclarecer, elucidar, os sintomas que os suicidas sentem após desencarnarem. Vamos à nota, em texto. Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Finalizando a leitura da nota, voltemos às perguntas e respostas da Sociedade Espírita de Paris, presidida pelo professor Allan Kardec. Pergunta: quem vos impeliu a vir aqui? Resposta: sinto-me aliviado. Pergunta: qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Resposta: morto eu? Não, que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro. Sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Pergunta: por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Resposta: estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Podereis dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Resposta: absolutamente não. Tinhas família, mulher, filhos? Resposta: era um desprezado. Ninguém me amava. No momento de vos suicidardes, não experimentastes qualquer excitação? Resposta: ansiava pela morte, esperava repousar.
Pergunta da Sociedade Espírita de Paris: que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Resposta: não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroerem-me. Agora, interrompendo a leitura, meus amigos, o Espírito Superior São Luís, ele vai esclarecer a uma pergunta, indagação da Sociedade Espírita de Paris. Vamos à pergunta e a resposta do Espírito São Luís. Pergunta: tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Resposta de São Luís: sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 5, Suicidas. Vamos agora, meus amigos, à conclusão da Sociedade Espírita de Paris. Em texto: no exemplo supra, ela constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviada. Este estado é comum nos suicidas, posto que nem sempre se apresente em idênticas condições, variando de duração e intensidade conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas. Sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria que do espírito. Em tese, não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. Sociedade Espírita de Paris. Finalizamos a leitura, meus amigos, e segundo a orientação da Sociedade Espírita de Paris, diz também que não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. E diz também que, no caso dos suicidas, aliás, estou indicando, já reiterei outras vezes, em outros áudios, a leitura do livro Memórias de um Suicida, da Ivone Amaral Pereira. De respeito a uma obra mediúnica da Ivone, pela supervisão do espírito Charles e Leon Denis, editado pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que foi o autor português de livros e de obras de teatro, e este irmão Camilo Castelo Branco, que viveu em Portugal, presumível entre o século XIX, século XX ou XIX, ele ficou cego aos 60 anos de idade, próximo disso, meus amigos, e ao se tornar cego, ele não aceitou a cegueira, e ele cessou a vida pelo suicídio, dando um tiro no crânio. E rapidamente ele se encontrava nos vales dos suicidas. Depois de um certo período, ele foi amparado, removido, acolhido pela colônia Maria de Nazaré. E lá ele recomeçou a caminhada, lamentando o seu ato irrefletido,
esses atos dos primeiros impulsos são perigosos, por isso que o primeiro impulso deve ser evitado. Devemos sim agir pela moderação e pela prece, a oração, vigiai e orai. Mas voltando ao texto aqui do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, temos nas considerações finais da Sociedade Espírita de Paris que diz que a sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas. É verdade, temos no livro O Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, um capítulo de um irmão que ele encontrava-se no Ministério de Regeneração, um daqueles hospitais neste ministério, e ele tinha uma sensação de decomposição do corpo físico o tempo todo. Ele até visualizava monstros no seu mundo mental, aquela sensação desconfortante. E ele era sempre acompanhado pelo seu pai, um espírito já crescido, que orava próximo dele. Ele ali no leito da colônia espiritual Nosso Lar se apegou demais ao corpo físico e não aceitou a desencarnação. Então, meus amigos, estas conclusões da Sociedade Espírita de Paris traz para todos nós que o suicídio é um ato transgressor das leis de Deus, e teremos todos os sintomas pelo ato. Se porventura o indivíduo suicida tomou veneno, ele terá essa sensação horas, dias, conforme as atenuantes e agravantes das penas, sentindo o seu último ato, até que ele possa se recuperar e reencarnar, muitas vezes mutilado, com deformidades no corpo, sem a lucidez. Então, as consequências dos suicidas, do ato do suicídio, são consequências horrendas, terríveis, e devemos dizer não ao suicídio. Vale mais a vida na sua plenitude. Então vamos ficar por aqui. Estudamos hoje o tema suicídio pelo livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Fique na paz e que Jesus nos abençoe.